Mirassol muito bem e o Bragantino faz história. Nesse vídeo daqui eu vou fazer um resumo de tudo que teve de mais importante envolvendo os times brasileiros nessa quinta-feira, dia 7 de maio. Beleza? Bora começar olhando pela Libertadores, porque teve jogo do Mirassol, teve jogo importante do Flamengo também, com algumas confusões que eu vou comentar aqui. Teve Sul-Americana, Copa do Nordeste, um monte de jogos. Vou passar por estes principais jogos aqui nesse vídeo. Só antes eu queria destacar duas coisas, tá bom? Primeira delas, eu vou trazer de forma individualizada os principais jogos do dia aqui no canal, ainda vou postar. Então já peço que você se inscreva e ative o sininho para você receber esses vídeos. Eu faço uma análise mais direta, coisa de 2 minutos, e aí eu passo por completo de cada jogo que eu vou citar aqui, os principais eu trago de forma individualizada. E também esse formato de vídeo do resumo dos jogos do dia, eu também faço analisando o cenário internacional dos jogos de outros países. Então, por exemplo, ontem teve Liga Europa e Conference League definidos finalistas. Eu vou trazer no R42 Futebol, que é o meu canal sobre futebol internacional. Tá bom? Bora começar pelos times brasileiros na Libertadores. A gente começa pelo Mirassol. Mirassol muito bem, é um dos temas principais do vídeo, como eu coloquei no título, né? O Mirassol venceu a LDU 2-0, gols da partida sendo do Lucas Oliveira e do Reinaldo. Vou trazer a análise individual desse jogo, falar como foi construído esses gols. Mas no geral, o Mirassol está fazendo a sua parte. Até o momento, em 4 rodadas, teve 3 jogos em casa. Nestes 3 jogos em casa, o Mirassol venceu todos os jogos como mandante. Venceu o Always Ready, venceu o Lanús, venceu agora a LDU. Fez o que tinha que fazer. Neste grupo, o Mirassol já fez o necessário, pelo menos o básico que se esperava dele. Agora vai vir a parte difícil, que vai ter que ser tentar pontuar contra o Lanús na Argentina e contra o Always Ready na Bolívia. Contra a LDU lá no Equador, o Mirassol já perdeu no jogo que já teve. Então, neste jogo o Mirassol fez a sua parte, mas não tem nada garantido. Tem 9 pontos, é o líder do grupo, mas vai ter 2 últimos jogos muito difíceis. O atual campeão da Sul-Americana lá na Argentina e o Always Ready, que acabou de meter 4-0 no atual campeão, justamente o Lanús. Né? Meteu 4-0 no Lanús jogando na altitude. Então o Mirassol ainda vai ter uma vida muito difícil, mesmo no momento sendo o líder do grupo, não tem nada decidido. O fato é, com essa vitória, ao menos o Mirassol encaminha uma vaga para a Sul-Americana. Em quarto colocado, dificilmente vai ficar. Enfim, é muito bom o momento atual do Mirassol nesse grupo, mas sendo realista, vai ter 2 jogos como visitante que o Mirassol vai ter que tentar ao mínimo arrancar um empate em um deles. E isso vai ser muito difícil. Espero que o consiga. Teve a confusão do jogo do Flamengo, onde teve basicamente 2 minutos de jogo e o jogo foi paralisado. Torcida do Independiente Medellín muito revoltada, fogos e tudo mais. Eu não sei, assim, exatamente qual que é o motivo de ter gerado toda essa confusão. Eu sei que no final de semana o Medellín acabou perdendo, acho que foi para Águilas Douradas, e essa derrota fez com que o Medellín não passasse de fase nesse momento inicial do campeonato colombiano. Né? Os 8 colocados passariam para ir em quartas de final, semifinal e final. E o Medellín acabou perdendo em casa. Caso tivesse vencido, teria passado de fase. O Internacional de Bogotá, por exemplo, ficou com a 8ª colocação e o Medellín teria ficado à frente dele. Então, acho que aquela derrota ali já tinha gerado uma revolta muito grande. Mas eu, sinceramente, acho desproporcional essa reação toda da torcida do Independiente Medellín. Só que, lógico, eu não sou colombiano, eu não torço para o Independiente Medellín, eu não estou nesse contexto para saber exatamente os agravantes para toda essa reação. Mas eu, olhando daqui de fora, tendo só as informações que eu tenho de momento, eu acho exagero toda essa baderna que a torcida do Medellín fez. Até porque isso prejudica o time. Existe uma grande possibilidade de ser dado 3 pontos para o Flamengo. E é isso. Eu acho que o mais justo seria repetir esse jogo mais para frente com um cenário de daqui a pouco um campo neutro. Nem no Brasil, nem na Colômbia. Pega, sei lá, um jogo no Paraguai e taca lá sem torcida. E é isso. O Medellín perde o direito de jogar em casa, mas a gente teria o jogo da mesma forma. Eu acho que seria o mais justo. Mas lógico, isso atrapalharia com certeza o calendário do Flamengo, né? Enfim.
Dos brasileiros, é isso. Os outros jogos de Libertadores eu vou trazer no R42 Futebol. Tiveram jogos importantes no grupo do Palmeiras, envolvendo o Cerro Porteño. E o Corinthians também está matematicamente garantido na próxima fase por conta do empate entre Platense e Penharol. Vou comentar sobre tudo isso no R42 Futebol. Beleza? Vamos para a Sul-Americana agora. Na Sul-Americana, o São Paulo empatou fora de casa com o O'Higgins, 0-0. Deixa eu ver aqui a escalação do São Paulo, cara. Exatamente, é um time misto para a reserva do São Paulo. Então, esses jogos como visitante, principalmente, o São Paulo vem poupando bastante na Sul-Americana. O Vasco faz isso também. E mesmo assim, mesmo poupando, o São Paulo teve o mesmo padrão, né? Contra o Milionários na Colômbia, poupando, arranjou um 0-0. E agora contra o O'Higgins no Chile, poupando, arranjou um 0-0. Eu sei que é um jogo feio, eu sei que é um resultado que ninguém gosta. 0-0 desmotiva muito do que é o futebol. Mas analisando friamente, é um resultado bom. Ainda mais poupando jogadores, tá ótimo. E aí, o Bragantino faz história, cara. 6-0 pra cima do Blooming lá na Bolívia, tá? Eu sei que o Blooming é um time fraco, eu concordo. Provavelmente você deve pensar isso e utilizar isso como justificativa para uma goleada dessas. Mas golear um time da Bolívia na Bolívia, eu não me lembro de nenhum time brasileiro ter chegado nem perto disso que o Bragantino fez. Então, eu arrisco dizer que essa. Ah, eu lembro de um Fluminense e Oriente Petroleiro. O Fluminense meteu 10-0, se eu não me engano. Alguns anos atrás, na época do Diniz ainda. Teve esse jogo. Aí foi na Bolívia também. Mas, com exceção daquele jogo, eu não me lembro de um jogo onde um time brasileiro conseguiu um placar tão acachapante lá na Bolívia, cara. Só esse do Fluminense contra o Oriente Petroleiro. E o Fluminense ainda foi eliminado na época, se eu não me engano. Mesmo ganhando de 10-0. Teve algo do tipo. Se tiver algum torcedor do Fluminense, vai poder me confirmar aí. Mas teve esse jogo, sim. E aqui o Bragantino avassalador, 6-0. Acaba que o problema é que o Bragantino na rodada passada perdeu em casa para o River Plate. E este é o confronto direto do Bragantino, o River Plate, para ver quem passa em primeiro. Acho que com esse resultado o Bragantino ao menos encaminha a sua segunda colocação. Mas para passar em primeiro vai ter que ganhar do River Plate na Argentina, não vai ter outra opção. O que uma derrota dentro de casa não faz, né? Enfim. E aí, para fechar, a gente tem Copa do Nordeste, onde o Fortaleza venceu o Confiança por 2-1. E com isso passou de fase, semifinalista agora, e vai enfrentar o Sport. Exatamente, vai enfrentar o Sport que tinha eliminado o Asa. Enfim, o Vitinho, cara, do Fortaleza, tá jogando demais. Todo jogo ele tá fazendo gol. E de novo ele fez gol. O Juan Miritello também, o atacante do Fortaleza, fazendo gol todo jogo e fez de novo também. Dois dos caras que estão no melhor momento desse time do Fortaleza. E no geral é isso, a gente passa assim por todos os jogos principais envolvendo os times brasileiros nesta quinta-feira. Fica de novo o aviso, no R42 Futebol eu vou fazer o resumo do futebol internacional. E a gente vai passar por todos os jogos de Liga Europa, Conference League, Libertadores, Sul-Americana. Então já fica essa sugestão. Tá bom? Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!